Boa noite, pessoal, aqui do nosso grupo de estudos, depois do feriado, retornando. Esse grupo de estudos, ele para leitura, partilha, comentário das obras de Bert Hellinger. Nós estamos lendo agora o livro Ordens do Amor. Hoje vamos iniciar o tópico Sentimento Básico e Como Mudá-lo, na página 188. Esse grupo foi uma iniciativa e ideia do Hamilton, que convidou a Alice e o Renato a fazer esse trabalho maravilhoso aqui de condução desse grupo, dessa partilha, né, que a gente faz aqui com as leituras. E depois esses vídeos são disponibilizados no YouTube para quem não consegue acompanhar aqui ao vivo, depois pode assistir lá na página da Alice. Então, Renato, com muita alegria pelo nosso retorno depois do feriado, eu te passo a palavra. Oi, Larissa, boa noite a todos. Sempre uma delícia estar aqui com vocês e juntos podemos entrar em outras dimensões, o que o Bert nos conduz com tanta facilidade. Como a Larissa já disse, hoje quem vai fazer a leitura é a Nádia. Então vamos começar. Boa noite, Nádia. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Vou começar aqui na 188, o sentimento básico e como mudá-lo. Sophie, também dormi bem esta noite, em 2 etapas. Depois de uma fase de sono realmente profundo, acordei. No princípio estava totalmente tranquila, mas então vieram à tona algumas coisas que me sacudiram. Não tenho diretamente problemas com a família, mas percebi de repente, com muita força, que o fato de estar tão bem hoje, eu o devo à posição segura que ganhei junto a meu pai, quando minha mãe faleceu. Hellinger. Quando faleceu sua mãe? Sophie. Eu tinha completado 7 anos. Meus irmãos não ficaram tão bem. Hellinger. Quando olhamos as pessoas, podemos avaliar imediatamente o nível de seu sentimento básico. É o estado emocional ao qual se retorna quando se deseja reduzir o próprio estresse ao mínimo. Quando alguém fica mais feliz, seu estresse é maior. E o mesmo acontece quando fica infeliz. Quando imaginamos uma escala de sentimento, do sentimento básico a partir de menos 100, isto é, bem de baixo, passando por 0, até atingir mais 100, podemos classificar as pessoas de acordo com o seu sentimento básico. O seu está aproximadamente em menos 50. As pessoas cujo sentimento básico se situa na zona negativa sentem a falta de um dos pais. Em relação ao sentimento básico, Anne, por exemplo, está na zona positiva. William está na zona negativa. Clara está mais para o positivo, surpreendentemente. Dizem que não se pode mudar o sentimento básico. Eu descobri, entretanto, como se pode mudá-lo. Sophie rindo. Espero que você me diga algo a respeito. Hellinger, naturalmente. Caso contrário, teria me dispensado essa longa introdução. Bem, quando se consegue integrar o pai ou a mãe que falta ou que se excluiu, o nível do sentimento básico se eleva cerca de 75 pontos. Risadas no grupo. Hellinger para Sophie. Se você perdeu a mãe aos 7 anos, ela lhe faz falta, é evidente. Contudo, você pode recuperar isso, de modo que ela retome o seu lugar. Você precisa saber que uma criança que perde prematuramente um dos pais, por ser muito fraca, não pode suportar a dor do luto. Em consequência disso, ela reage com raiva. Esta é uma forma de luto. Mais tarde, quando procura sentir a dor, não entra em contato com ela, mas sim com a raiva, e então se envergonha. Mas essa é uma forma de luto adequada à criança, e os pais sabem disso. Sua mãe compreenderia você. De que ela morreu? Sophie, das sequelas de uma operação. Na verdade, estava psiquicamente doente, estava sempre doente e simplesmente não se curou mais. Hellinger,
Gostaria de fazer com você um exercício simples e sem drama, para que você entre em contato com sua mãe e com seu amor por ela, mas só se você quiser. Sophie, me dá um pouco de medo. Hellinger, dá sempre medo quando a gente se defronta com algo essencial, mas é algo benéfico e muito simples. Sophie, está bem. Paz através do amor. Hellinger para Clara. Posso pegar você para ajudar no exercício? Clara, sim. Hellinger, então deite-se de costas no chão. Feche os olhos e permaneça simplesmente deitada assim. Para Sophie. Deite-se de costas ao lado dela, a uma pequena distância, de forma que a sua cabeça fique mais ou menos na mesma altura que a dela. Agora, imagine que você está deitada, como criança, ao lado de sua mãe doente, e olhe para ela com amor. Olhe para ela, respire fundo, relaxe a boca. Você a vê em sua doença. Olha com amor. Sophie respira fortemente, sente sua dor e chora com olhos abertos. Hellinger, com amor. Como você chamava sua mãe quando era criança? Sophie, mãezinha. Hellinger, diga, querida mãezinha. Sophie, querida mãezinha. Hellinger, querida mãezinha. Com todo amor, querida mãezinha. Sophie, querida mãezinha. Hellinger, diga-o com toda a tranquilidade. Sophie, querida mãezinha. Hellinger, diga a ela, querida mãezinha, abençoe-me. Sophie, querida mãezinha, abençoe-me. Hellinger, depois de algum tempo, quando a dor cede. Então foi isso aí, para o grupo. Estão vendo como ela brilha? É lindo. Assim é na psicoterapia. O método básico chama-se solução através do amor. Quando estamos em sintonia com o amor, podemos ir em frente. A felicidade secreta. Hartmut, para Hellinger. Como você avalia seu nível básico? Risadas no grupo. Hellinger, curiosamente, mais do lado positivo. Hartmut, fico surpreso, mas alegre. Hellinger, cada um sabe imediatamente por si mesmo onde está seu nível básico. Pode avaliá-lo em seu próprio sentimento. Hartmut, considero-me uma pessoa muito melancólica e achava que a melancolia leva a pessoa para o lado negativo. Hellinger, a melancolia protege a felicidade secreta. Hartmut ri. Bem, aprendi muita coisa e tenho um sentimento de gratidão. Percebo também a vibração deste ambiente como curativa. É a primeira vez que participo de um curso assim e gostaria de dizer algo que para mim foi absolutamente novo e me trouxe ajuda imediatamente. Hellinger, de acordo. Um outro tipo de saber. Hartmut, foi novo para mim descobrir que existe um saber imediato, um conhecimento espontâneo direto, que está em nós e não foi transmitido por palavras. Foi novo para mim pensar que absolutamente existe um saber desse tipo. Ele ficou imediatamente claro para mim. Caso contrário, tudo o que você disse e colocou em aberta contradição com a aparente realidade familiar teria me parecido totalmente paradoxal, ou pelo menos hipotético. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, como um mensageiro enlouquecido que desmaia pouco antes de entregar a mensagem, procurei anos a fio servir de intermediário entre membros da minha família, negligenciando os meus próprios interesses. Com tremenda energia, promovi sempre tentativas de reconciliação para restaurar ordens que, como percebi agora, não existiam dessa forma ou não eram fundamentais. Graças a você e a esse trabalho, reconheci pela primeira vez que não consigo relacionar-me com meu pai sem confronto pessoal.
Eu guardava um tremendo ressentimento contra ele, porque sempre evitou o confronto comigo. Ele jamais me deu, em toda a minha vida, qualquer frase de orientação, por mais que eu o provocasse. Ele tinha uma alma encapsulada e isso me fez sentir ressentido com ele. Vejo agora, pela primeira vez, uma possibilidade de me acertar com ele, embora já tenha morrido há 5 anos. É libertador saber isto, que não preciso renunciar eternamente a meu pai, pois sou seguramente a pessoa que mais cuidou dele e de quem ele mais se esquivou. O terceiro ponto, pois ainda não terminei, é que me reconcilio com o fato de não ter empregado em minha vida a agressão, a raiva e todas essas coisas externas e de ter perdido muitas coisas por não ter lutado por elas. Pensava que ainda teria de resgatar isso, ficar agressivo e lutar. E agora percebo, mesmo que de modo ainda impreciso, uma forma de recuperar interiormente a força e a energia que ficaram presas em mim devido a esse esforço de repressão. Dar sem tomar. Hellinger. A raiva é, com frequência, um caminho de aproximação sem amor. Por conseguinte, é uma forma barata de aproximação. A aproximação pelo amor, quando atinge seu alvo, é muito mais desafiadora do que pela raiva. Hartmut. Atualmente, muitas pessoas que convivem comigo me dizem: você nos sufoca, você é insistente com o seu amor, você não nos dá oportunidade de esperar por ele, de exigi-lo. Hellinger. Sobretudo, você não toma. Quem dá sem tomar diz ao outro: antes você se sinta devedor do que eu. Então, o outro se aborrece com ele, e com razão. Você ouviu falar de um certo Vicente de Paula? Hartmut. Apenas ouvi falar, não estudei. Hellinger. Era um santo em Paris, um perito em amor ao próximo, no bom sentido. Ele revelou a um amigo um segredo de sua longa experiência de vida. Ele lhe disse: quando quiserem ajudá-lo, tome cuidado. Hartmut. Essa desconfiança eu experimento e sofro com ela. Hellinger. Com razão. Quero dizer-lhe uma coisa, um pequeno aforismo. Muitos ajudantes se assemelham a um escaravelho que pensa que pode virar o mundo com suas patinhas traseiras. Risadas no grupo. Cláudia. O que é um escaravelho? Hartmut. É um besouro do estrume. Hellinger. Isso mesmo, o rola-bosta. Uma nova perspectiva. Robert. Ontem me fez bem você ter dito que ainda era muito cedo para tomar todas as decisões. Isso me devolveu a tranquilidade. E noto que a irritação e a raiva contra minha mulher sumiram desde anteontem. Mesmo quando as busco, não está mais lá. Ele ri. Hellinger. É terrível. Robert. Sim, uma perspectiva totalmente nova. Ainda não sei o que vai surgir aí. Vou aguardar primeiro. De qualquer forma, estou bem. Um ideal frustrado de relacionamento. Johan. Estou intranquilo por dentro, um pouco nervoso, e minhas mãos estão suando. Ontem estive o tempo todo como um alienado, meio ausente até a noite. De alguma forma, muita coisa me irritou demais. Reparo que ainda estou um pouco desorientado. Muitas coisas começam a oscilar. Também todas essas histórias de scripts familiares, as constelações, noto que simplesmente não entendo isso. E minhas concepções ideais de parceria e relacionamento se desmoronam. Hellinger. Com razão. Um amigo meu, o psicoterapeuta Hans Gelouchet, acaba de escrever um livro onde trata lindamente dos efeitos dessas concepções ideais. O livro se chama
a arte de viver como um casal. Johan, há várias coisas que me afetam, inclusive o que Harmut acabou de dizer. Eu também me reconheço assim. Dou muito amor e sinto muita dificuldade em aceitar alguma coisa. Desejo chegar ao Prado Verde e também tenho medo disso. Nádia, Tá? vamos fazer um intervalo. Uhum. Vamos ver se tem alguma pergunta ou se tem alguma observação. Alguma pergunta ou alguém gostaria de compartilhar algo, Larissa? Está vendo alguém? No chat eu não estou vendo ninguém, nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui no grupo. Tem alguém com a mão levantada? Não vejo nada muito complexo aqui, mas... Gostaria de fazer uma colocação só. Como é interessante, né? Ele descreve um outro tipo de saber. Quando a gente entra em contato com as constelações, a gente tem que abrir mão de várias coisas que a gente acredita, né? E aí, mas só que tudo vai caindo como se fosse tão verdadeiro e tão profundo que você não duvida daquilo. É diferente do que você acredita, mas você percebe que é tão correto, né? Essa foi a sensação que eu tive. Igualzinho ele descreve nessa parte do livro. Uhum. Sim, muitas vezes esse largar uma crença nos faz perceber quanto limitado é essa crença diante de algo muito maior que existe por trás disso. Sim, a constelação faz a gente rever muitos valores, faz a gente rever muito a forma de olhar para a vida, para as pessoas, para as situações, porque através da ampliação desse olhar a gente consegue perceber a dimensão ou os limites que a consciência pessoal traz a nós, né? E essa consciência pessoal é ligada a esses valores, essas crenças. E quando nós expandimos o olhar para além disso, a gente vê como isso é limitado. Embora isso faça parte da vida, dos valores familiares, ou religiosos, ou crenças, tanto faz. Então, sim, é acessar um outro tipo de saber, né? Um saber que está lá presente, e só que para acessar isso a gente tem que se despedir de muitas crenças, tem que se soltar, né? Dessas valores e crenças que nos une a nossa família de uma forma muito limitada, porém muito profunda. Legal, obrigado de compartilhar, Nádia. Larissa? Renato, nesse tópico me chamou a atenção quando ele fala sobre raiva, sobre irritação. Nesse trecho, ele abordou assim: quem dá sem tomar diz ao outro, antes você sinta devedor do que eu, e vem esse aborrecimento. E depois uma outra pessoa comenta a questão de irritação. Vários participantes no momento parece que sentiram ao mesmo tempo esse incômodo de raiva, de irritação. Você poderia comentar um pouco sobre essa situação? Sim, sim. Existe alguns tipos de sentimentos, né? O Bert classifica os sentimentos em 4 tipos, em 4 categorias: sentimentos primários, sentimentos secundários, sentimentos adotados e sentimentos e metassentimentos. Então, os sentimentos primários são sentimentos muito genuínos que nós vivemos diante de situações, que vai desde o amor, que vai desde a dor, da perda, da frustração, né? Então, são sentimentos que, quando nós os vivemos de uma forma muito plena. Porém, a intensidade deles é muito profunda. Então, esses são os sentimentos primários. Os sentimentos secundários são sentimentos que substituem, que encobrem, que mascaram um sentimento primário. Então, os sentimentos secundários, eles são um movimento basicamente voltado para fora, aonde nós os sentimos exatamente para não entrar em contato com a dor, ou com o amor, ou com a frustração, ou com a impotência.
Então, são sentimentos que a gente chama praticamente sentimentos de defesa. E dentro desses sentimentos entra a raiva, a irritação, né? Muitas vezes a agressividade. Por quê? Porque com isso, tanto na raiva, como na irritação, como na agressividade, todo o nosso olhar ele está voltado para fora, para o outro, ou para aquele que de alguma forma está nos colocando em contato com o sentimento primário. Então, no sentimento primário, eu vivo isso de olhos abertos, é uma coisa muito profunda e eu estou totalmente conectado com isso. No sentimento secundário, meu olhar está para fora, no outro, onde eu culpo, fico com raiva do outro, onde eu fico irritado com o outro. Tudo isso como forma de evitar o sentimento primário. Quando eu vivo o sentimento primário plenamente, ele dura muito, ele tem uma duração curta, 3, 5 minutos no máximo. Já os sentimentos secundários, ao contrário, uma pessoa pode passar dias, horas, uma vida no sentimento secundário. Por quê? Porque isso não resolve. A gente só pode se libertar de algo ou de um sentimento quando a gente vive o sentimento primário. Então, ficar trabalhando uma pessoa com sentimento secundário não leva a lugar algum, porque isso são formas de evitar. Por isso que ele diz lá para a Sophie, que quando ela perdeu a mãe, uma criança tão jovem, ela não consegue viver esse sentimento primário básico. Então, ela compensa isso com raiva. Portanto, quando você é adulta vai tentar viver esse amor, você não consegue, você chega e breca na raiva, né? Então, daí que ele fez aquele exercício, onde ele conecta ela com o amor pela mãe. E com isso, ela pode experienciar a dor da perda da mãe. Porque uma criança não sabe viver essa dor quando perde um dos pais muito cedo. Ela não tem condição emocional de suportar a dor, a tristeza. Então, ela encobre tudo isso e ela cria uma raiva, muitas vezes uma certa revolta, uma indignação. Porque para a criança, ela entende que a partida da mãe é como se a mãe preferisse partir do que estar com ela. Então, a criança não consegue lidar com isso. E aí vem os sentimentos adotados, que é uma nova categoria de sentimentos que até então a gente nem sabia que existia, né? Então, nos sentimentos adotados, uma pessoa vive um sentimento que, na verdade, não é dela, e sim é de outra pessoa dentro da sua família, dentro daquele campo. Só que a pessoa não tem consciência disso. E, ao mesmo tempo, quando essa pessoa que vive um sentimento adotado, ela é confrontada com a real pessoa que vive esse sentimento, de uma forma meio que mágica, ela descola e esse sentimento desaparece. Então, muito dos sentimentos que o ser humano vive são sentimentos adotados, só que eles não têm consciência disso, né? E aí existe a meta-sentimento, que é uma situação onde você coloca os seus sentimentos de lado e pode agir independente daquilo que você está sentindo, né? Então, muitas vezes entra nisso um estado de compaixão, um estado de altruísmo, são sentimentos de compaixão, de altruísmo, são sentimentos aonde você pode deixar de lado um sentimento, seja ele qual for, e agir a partir de uma outra atitude. Então, por exemplo, o médico, quando ele vai operar, ou que ele vai fazer uma sutura, que ele vê a dor do outro, mas ele não se conecta com a dor do outro, ele desenvolve nesse momento um meta-sentimento. E com isso ele vai lá e consegue fazer a sutura. Ou mesmo um terapeuta que tem que lidar com a dor de um cliente, então ele não pode entrar nessa dor, ele coloca os seus sentimentos ao lado e ele age a partir de um outro lugar, né? Que envolve esse descolamento, é necessário esse descolamento. Então, basicamente, os sentimentos eles se classificam dentro desse nível. E, basicamente, o Bert, sem dar nome a tudo isso, ele fala sobre isso em outros momentos, no livro, mas aqui, basicamente, ele está falando disso, do sentimento primário e do sentimento secundário. Obrigada, Renato. Imagina, que é isso. Obrigado a você da pergunta. Mais alguém? Renato. Elisa, Oi. sim.
Oi. Quando ele fala desse sentimento básico, e que quando a pessoa fica muito feliz ou fica muito infeliz, né, o estresse é maior. Cris, o que seria esse sentimento básico? É um lugar que a pessoa ficou e mantém aquele sentimento? Isso, é um sentimento básico, é um sentimento padrão, onde a pessoa, de uma forma geral, ela vive sem ela ter consciência. Então, uma pessoa que, de alguma forma, tomou os pais ou se sentia amada, ela vive no sentimento básico positivo, certo? Uma pessoa que não se sentiu amada, ou que perdeu um dos pais, ou que não conseguia, por algum motivo, tomar os pais, ela vive nesse sentimento básico negativo. Então, o sentimento básico negativo, ele qual é a palavra? Revela, talvez? Revela, perfeito. Ele revela um estado básico da formação emocional da pessoa. Então, por exemplo, quando você olha para uma pessoa e ela tem um brilho, a gente sabe quando uma pessoa foi amada e se sentiu amada. A hora que você olha para ela, você vê esse sentimento básico, isso está expresso no corpo, na atitude, nos olhos, em tudo. E ao contrário, também a gente percebe quando uma pessoa ela passou por alguma coisa muito difícil e que tem um sentimento básico negativo, você olha para ela e imediatamente você identifica esse sofrimento, esse estado de tristeza, ou esse estado de apatia, ou esse estado de inconformismo, ou de pessimismo, né? Então, o sentimento básico a gente percebe, é lógico, entrando em contato com a pessoa, né? Imediatamente a gente percebe se isso é positivo ou se isso é negativo, se essa pessoa ela vive num sentimento básico positivo ou negativo. Uhum. Então é disso que ele está falando. Uhum. Tá bom, obrigada. Imagina, Nádia. Tem que abrir. Esse sentimento básico pode ser adotado também, Renato? Normalmente, quando se fala desse sentimento básico, a princípio não. Mas é um fato que algumas pessoas elas vivem tão profundamente enredadas que é até difícil de perceber qual é o sentimento básico da pessoa, né? Então, assim, quando o Bert fala disso, a princípio ele está falando sobre o aspecto psicológico e sobre a história de vida da pessoa. Mas sentimentos adotados, e a gente vê às vezes desde muito cedo numa criança, isso pode de alguma forma mascarar isso, tá? Mais alguém? Não vejo mais nenhuma pergunta, nenhuma mão levantada. Ok, então, Nádia, vamos continuar, por favor? Dar e tomar na relação do casal. Regra: quem toma é humilde, precisa conter-se e abrir mão de um pouco de sua força. Então pode receber do outro, não antes, mas também recebe força e a partir dela retribui. Isso envolve modéstia de sua parte, mas ambos permanecem no mesmo nível. Na relação do casal, o homem tem algo que falta à mulher e a mulher tem algo que falta ao homem. Eles se equivalem, tanto na capacidade de dar quanto na de receber. Nesse nível, são plenamente equivalentes. Do mesmo modo como essa equivalência está claramente estabelecida nesse nível, assim também deve funcionar nos demais níveis. Quando, num relacionamento, um parceiro dá mais e recebe menos do outro, o relacionamento fracassa. Portanto, na terapia de casal, a primeira medida é descobrir quem dá mais e quem recebe mais.
e então reequilibrar o dar e o tomar. Nesse assunto, cada um sabe de imediato se dá ou recebe mais. Johan, tenho a fantasia de que então fico totalmente exposto ao outro. Hellinger, isso é o medo, pois você precisa confiar no outro. Daí resulta também que só devo dar ao outro na medida em que ele possa ou queira retribuir. Se ultrapasso essa medida, ele tem que ir embora. Não devo dar-lhe mais do que ele queira ou possa retribuir. Com isso, se estabelece de antemão um limite para o dar. Cada relação começa com a necessidade de renunciar a alguma coisa, porque a medida do dar e do tomar é limitada. Isso vale para qualquer relação. Algumas pessoas buscam uma relação onde a troca seja ilimitada, mas tal relação não existe. Quem abandona essa ilusão expõe-se a uma relação modesta que, entretanto, justamente por ser modesta, será também feliz. Johan, minha namorada também me disse o mesmo que você. Hellinger, está vendo? Johan, posso compreender isso. Hellinger, você sabe o melhor caminho para lidar com o tomar e o dar numa relação de casal? É fazer pedidos concretos. Portanto, não dizer, por favor, me ame mais, pois não é concreto, mas sim, por favor, fique mais meia hora e converse comigo. Então, passada meia hora, o outro sabe que satisfez o seu pedido. Porém, se você disser, fique comigo para sempre, ele nunca saberá quando terá satisfeito o seu pedido e se sente excessivamente exigido. São conselhos simples e modestos. Johan, isso está claro na minha cabeça. Hellinger, que deve escorregar de cima para baixo. Deixar que a pressão reflua. Marta, sinto uma pressão muito forte na cabeça. Tenho a sensação de que são lágrimas ou medo. Não sei o que. Hellinger, traga para cá sua cadeira. Marta toma sua cadeira e senta-se perto de Hellinger, de frente para ele. Hellinger, fique confortável aqui. Marta relaxa e ri. Hellinger, fecha os olhos. Ele puxa a cabeça dela para frente com suavidade. Respire. Ele coloca a mão em sua nuca e balança suavemente a cabeça para um lado e para o outro. Abrace-me. Marta abraça Hellinger e se balança suavemente para a direita e à esquerda. Hellinger, entregue-se ao movimento como ele vier. Imagine que o amor flui e em que direção ele flui. Flui, com força. Marta respira vigorosamente. Hellinger, expire forte, mais rápido. Expire forte, mais rápido. A dor explode e Marta chora em alta voz. Hellinger, quando a dor passa. Agora respire sem som. Marta respira mais tranquilamente. Como está você agora? Marta, sim, agora está tudo livre. A questão religiosa. Rolf, tenho uma insegurança com relação a meus clientes. Quando ficam mais lúcidos, eles abordam a questão religiosa. Ainda não vi nenhum caso em que isso não tenha acontecido. Tenho mantido sempre uma grande reserva, mas percebo que realmente deveria dizer mais. Hellinger, não abordamos o problema da religião. Rolf, mas para onde eles devem direcionar a sua energia, sua criatividade e dedicação? Hellinger, sobre o problema da religião, nada sabemos. Seus clientes esbarram em mistérios. Isso é algo diverso. Alguns, porém, ao pretenderem conhecer o mistério, evadem-se dele, privando-o de sua força. Na verdade, é um mistério que se retrai diante deles. Luto pelas tias que pertenceram. Cláudio, estou vivenciando simultaneamente duas coisas, que nem sempre têm a mesma importância.
Ora surge uma, ora outra. Uma diz respeito à família de meu pai. Não sei se isso ainda tem importância. Acabo de me lembrar que 2 irmãs dele morreram no campo de concentração. Ela começa a chorar. Isso é importante. E como? De que elas foram, por que elas foram para um campo de concentração? Cláudia. Depois que perdemos a guerra, foram internadas num campo de concentração polonês. Chora. Helga. Olhe para elas com respeito diante de seu destino. Está bem. Voltarei ao assunto quando colocarmos sua família. Essas tias certamente precisam entrar na sua constelação. Então você verá a força que elas lhe passam. Ajudar os pais de crianças deficientes com respeito. Calma. Hoje estou pensando muito nas pessoas com quem trabalho e na renúncia que fazem os pais de crianças deficientes. Há pouco, quando você falou das pessoas que se dedicam a ajudar, também senti mais fortemente o meu desamparo. Helga, tenho maior respeito por você e por seu trabalho. Muitos se iludem pensando que a vida feliz é a grande. Não é verdade. Nesse desafio e nessa dedicação ao cuidado de crianças deficientes, existe uma grandeza e uma riqueza que a pretensa vida feliz jamais alcança. Para os pais de crianças deficientes, este é um caminho pré-estabelecido e dele não podem escapar. Se você os respeita e não lamenta o destino deles, isto é importante, mas percebe que estão enfrentando um desafio e os ajuda a superá-lo. Então você faz bem o seu serviço. Ou, estou pensando numa cliente difícil e sentindo compaixão por ela. Helga. Sobre a compaixão, trago-lhe um dica. A compaixão exige a coragem de se expor totalmente ao sofrimento. A presunção e suas consequências. Estou me sentindo bem, de corpo e de alma. Também não sinto mais medo. Entretanto, sinto uma pressão em meu peito quando se fala de certos temas. Não é uma dor no coração, mas oprime. Isso acontece com o tema que foi tratado ontem, da culpa do inocente. Ele afeta diretamente a minha mãe, mas me atinge também. No que se refere à infidelidade de meu pai, de que resultou o filho extraconjugal. Ela me falou com muita veemência que estava numa situação extremamente difícil com o filho doente. Disse que meu pai a enganou e abandonou e que ela teria ido embora com as 2 crianças se tivesse tido essa possibilidade. Pergunto-me se esse pensamento não está me estorvando agora, porque de fato eu gostaria de fazer uma profunda reverência. Helga, um filho não deve imiscuir-se num assunto que diga respeito aos pais, seja qual for a felicidade ou infelicidade que aconteça entre eles. O filho não deve saber disso. Os pais também não devem dizê-lo ao filho. Se sua mãe lhe disse isso, então você precisa esquecer. E é possível esquecer. Sim, Helga, é uma disciplina espiritual. É possível exercitar o esquecimento na medida em que interiormente nos retraímos. De repente, aquilo desaparece. Aí você deixa os pais nesse conflito, olha com amor para eles e toma de ambos o que lhe deram. Vá lá, está bem. Hellinger, quero dizer-lhe ainda uma coisa. Se os pecadores conhecem a clemência. Clemência? Hellinger, sim, a clemência. Os inocentes são duros. Estou entendendo. Hellinger, inocência e culpa não são o mesmo que bom e mal. Muitas vezes a relação é antes inversa. Percebo que fui dura durante muitos anos de minha vida. Fui dura, sobretudo, em apreciações e no julgamento do que é justo e injusto. Hellinger,
Não descreva tanto, senão você volta a ficar assim. Ruth, de acordo. Esse era o primeiro tema. O segundo surgiu através de Clara. 3 meses depois da morte de meu pai, tive um gravíssimo acidente de carro. Entre outras coisas, sofri fratura da base do crânio, quebrei 3 ou 4 vértebras e desde então, Hellinger, isso me basta. Qual é a dinâmica? Ruth, pensei no acidente e na alusão ao túmulo, porque depois disso ainda sofri vários acidentes e ainda não estou livre de me acidentar de novo. Hellinger, você sabe qual é a ligação? Ruth, foi como se eu quisesse criar uma solidariedade com meu pai e me declarar leal a ele. Hellinger, isso por um lado. Por outro, uma coisa assim acontece como expiação pela presunção, a presunção de saber o que se passou entre seus pais. Quando alguém atenta contra a ordem de origem, quando, por exemplo, um filho se arroga o direito de saber e julgar o que se passa entre os pais, ele se coloca acima deles. Sempre que acontecem processos trágicos em sistemas como acidentes graves, suicídios e coisas semelhantes, trata-se de consequências da transgressão dessa ordem. Alguém em posição posterior colocou-se no lugar de alguém em posição anterior e, consequentemente, reage com uma necessidade inconsciente de fracassar, ficar infeliz ou morrer. A solução consiste em que você se retire disso e agradeça, porque tudo terminou bem e você pode aprender com isso e colocá-lo em ordem. Ruth, percebo que bem gostaria de entender isso, mas estou meio envolvida por uma névoa e absolutamente não vejo você. Hellinger, não importa. Se você não o entende, também não pode ser contra. Então, isso mergulha sem barreiras nas profundezas. Ruth, quando penso em acidentes, vem uma sensação indescritível. É realmente nebulosa e é quente. Não pude deixar de pensar que o irmão de meu pai, devido a um esgotamento, morreu de acidente aos 54 anos. E também frequentemente fico esgotada. Não tenho emoções a respeito, mas sinto como se me visse debaixo de uma espécie de calor desagradável. Hellinger, já contei uma vez a história do esquimó, você se lembra? Ele foi ao Caribe para as férias de verão e depois de 2 semanas se acostumou. A que se acostumou ele? Ruth, ao calor, certo, entendi. A metade do caminho. Frank, continuo pensando na constelação de ontem à noite. Existe algo relativo ao meu papel que ainda não entendi totalmente. Hellinger, isso não se pode entender totalmente. Você apenas percebe os efeitos e vê uma solução. Quando continua a procurar e finalmente acredita que encontrou todas as causas, apenas imagina que possui alguma coisa, pois todas essas causas acabam se perdendo na obscuridade. Você já viu tudo o que necessita para a solução e tornará a perdê-la se continuar pesquisando. O bom conhecimento está direcionado para uma realização. Quando quero saber mais do que necessito para ela, o conhecimento atua destrutivamente, tornando-se um substituto da ação. Frank, a pergunta básica que me ocorre é propriamente a seguinte: se essa constelação está certa, seria correto que os filhos ficassem comigo? Hellinger, naturalmente, é correto. Frank, isso contradiz o que vejo no momento, pois eles parecem estar felizes com a mãe. Hellinger, naturalmente, sua mulher é sem dúvida uma boa mãe. Por conseguinte, você não precisa decidir agora coisa alguma. Precisa apenas levar consigo a imagem de que isso é acertado, e então deixar que ela trabalhe por você. Frank, está bom assim. Hellinger, a imagem faz isso por você. Você deve esperar até que ela produza o seu efeito, ok? Frank, mais ou menos.
Hellinger. Isso é meio caminho para a felicidade, não acha? Franci, a metade do caminho. Ok, Nádia, vamos fazer um break. Vamos ver se tem perguntas, questões que querem ser compartilhadas. Tem pergunta aqui da Cristiane. Ok. Boa noite, Renato. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, a respeito dessa situação que a Uti falou sobre acidentes, mudou alguma coisa ou está sempre relacionado a alguma transgressão na ordem do sistema ou de posições? Como é que me chamou a atenção? Isso eu gostaria que você explicasse mais. Sim, o Bert tem essa colocação aqui e que eu saiba, ele não mudou isso. Ou seja, o que ele vem observando que em situações de acidente com vítimas, né, parece que essas pessoas, elas de alguma forma desejam isso. Desejam a morte como uma forma de autopunição, totalmente inconsciente. Então, o que o Bert observa, e aí ele descreve isso aqui, é que a morte é a forma da pessoa fracassar, ou a expressão do fracasso dessa tentativa de desrespeitar essa ordem, né? Alguém, por exemplo, que quer salvar alguém que transgrediu tão gravemente determinadas ordens dentro do campo, que ela busca inconscientemente um desejo por autopunição, né? Mas tudo isso acontece de uma forma muito inconsciente, a pessoa não tem a mínima consciência disso. Então, é somente acidentes em que envolvam vítimas fatais? Não necessariamente vítimas. Os acidentes, né, estão muito relacionados a isso. Tem a vítimas fatais ou não, né? Porque no acidente, uma pessoa, ao se machucar, isso também pode estar refletindo essa necessidade de autopunição. Aí a correção seria voltar para o lugar, nesse sentido? Sim, a princípio sim, colocar a pessoa em conexão com essas situações que no fundo estão atuando, que normalmente estão relacionados a culpas, e normalmente são culpas por transgredir ordens dentro do sistema, né? Onde o menor quer ocupar o lugar do maior, ou o menor quer salvar o maior, ou o menor desrespeita algo que antecede a ele. Então, muitas vezes está ligado a isso. Aliás, eu já vi muitas pessoas já tratei de muitas situações desse tipo, e que não só surgem impulsos por acidentes, mas também por suicídio, né? Quando uma pessoa ela desrespeita muito gravemente toda a família, um dos sentimentos que começa a surgir para essa pessoa é a necessidade de se matar, de se punir. E muitas vezes a pessoa ela vê na morte, no suicídio, a única forma que ela tem de compensar essa culpa que ela carrega de ter desrespeitado ou violado essa questão da ordem de uma forma tão intensa dentro da família. Então, essa, às vezes, é uma dinâmica do suicídio. É uma autopunição. É a pessoa, através da morte, viver a culpa do fracasso. Obrigada, Renato. Imagina. Sim, Larissa? Renato, eu tenho uma pergunta, mas a Cláudia está na frente. Ok. Cláudia, você consegue abrir seu microfone? Acho que foi. Foi? Foi, estamos te ouvindo bem. Tá. A minha dúvida é sobre a página 194, nesse exercício que o Hellinger fez com a Marta, de balançá-la e pedir para que ela abraçasse ele. Eu queria compreender assim, quando e por que o Hellinger usa essa técnica. Enfim, queria saber mais a respeito. Tá. Às vezes uma pessoa ela tá muito tocada por algo
mas ela não consegue, a alma dela está muito tocada por algo, mas por algum motivo ela não consegue se conectar com esses sentimentos. E isso se manifesta muitas vezes no corpo, ou como uma pressão, ou como uma dor, no caso ali, se manifestando como uma pressão, uma pressão na cabeça. Então, basicamente, a ajuda nessas situações, né, e isso que o Bert usou é uma forma de ajudar, o objetivo dele era conectar essa pessoa a uma emoção muito forte que precisava ser expressa, mas que, por algum motivo, ou ela não estava em contato, ou ela não estava se permitindo isso, não estava conseguindo acessar isso. E isso estava sendo expresso, no caso dela, com esses sintomas na cabeça. Então, basicamente, o que o Bert fez? Basicamente, o Bert fez algumas manobras que nós normalmente utilizamos quando nós queremos conectar essa pessoa a esses sentimentos primários. Uma dessas manobras é corrigir a posição da cabeça, né? Porque a hiperflexão da cabeça dificulta a pessoa entrar em contato. Se você não quer sentir algo, é só esticar a cabeça para trás que você corta qualquer conexão com os sentimentos. E ao contrário, né? Exatamente ao contrário, quando nós curvamos um pouco a cabeça para frente, tiramos ela, desalinhamos ela do eixo do corpo e trazemos ela para frente, isso facilita a pessoa conectar com esses sentimentos primários. Então, basicamente, isso é um dos movimentos que ele fez. E a outra coisa que ele fez é também uma outra técnica extremamente eficiente, onde ajuda a pessoa a conectar com os sentimentos primários, que é expirar. Respirar pela boca e soltar o ar pela boca. Também, de novo, quando nós não queremos sentir algo, a gente faz exatamente o contrário. A gente trava a respiração e respira de forma muito breve. E com isso, nós não entramos em contato com os sentimentos. E, de novo, para entrar em contato com o sentimento, além de corrigir uma postura corporal, você ativa a respiração, porque a expiração, porque a expiração te aprofunda e te leva para dentro em conexão com esses sentimentos primários. Então, basicamente, a essência do exercício que ele fez é essa, até que explodiu essa emoção, né? E ele associou a isso alguns movimentos de cabeça nela para ir soltando a musculatura do pescoço, e junto com isso, ela entrou em conexão, teve aquela explosão de emoção, e pronto, ela estava aliviada. Ou seja, essa emoção aconteceu no momento que ela se conectou com esses sentimentos primários. E aí, pronto, ela estava aliviada. E, geralmente, como eu disse, esse sentimento primário ele dura alguns poucos minutos e depois a pessoa tem o alívio e se sente bem. Ok? Beleza, obrigada. Nada. Mais alguém? Sim. Você, Larissa? Tem pergunta também no chat. Renato, nessa parte aqui que você explicou sobre o impulso de acidente e suicídio, e quando uma criança manifesta esse impulso de suicídio? Quando o quê? Quando é uma criança que manifesta esse impulso de suicídio? Normalmente aí a dinâmica é outra. Normalmente, quando é uma criança que tem esse impulso de suicídio, normalmente ela o faz ou para seguir alguém ou para tentar ir no lugar de alguém. Aí a dinâmica normalmente por trás é outra. Porque a criança, ela não tem essa consciência ainda dessa culpa. Então, via de regra, essa criança, quando ela tem esse impulso de suicídio, isso mostra algum tipo de enredamento. Ou ela quer se matar para tentar salvar alguém que ela percebe que quer se matar, ou, ao contrário, ela quer se matar para seguir alguém na morte. Então, ela encontra na morte, ou ela busca na morte, ou melhor, ela direciona alguém morto todo o seu amor. Então, geralmente, são dinâmicas diferentes. Entendi. Aliás, o suicídio pode ter várias dinâmicas, não tem uma única dinâmica. Essas são as mais básicas. Eu sigo você na morte, ou antes eu do que você, que é quando uma pessoa quer morrer no lugar da outra. E a outra dinâmica, eu morro como autopunição. Essas são as dinâmicas muito frequentes.
Entendi. Obrigada, Renato. Imagina. A Ana fez uma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta sobre o dar e tomar na relação do casal. Na realidade, gostaria que você explicasse o que significa exatamente o ter que ir embora, em relação àquele que recebeu muito. Esse ir embora nem sempre é o ir embora fisicamente, correto? Sim, muitas vezes significa isso, ir embora fisicamente, a pessoa largar. O que acontece? Na relação de troca entre casais, existe uma gangorra constante entre o dar e o receber. E essa gangorra constante, ela funciona bem porque ela põe em movimento essa dinâmica de troca. Então, aquele que dá se sente bem de dar, aquele que recebe adora receber, mas ao mesmo tempo se sente culpado. Então, ele se sente inferior, menos submetido àquele que deu. Então, para ele sair dessa situação, porque ele também gosta e impulsionado por esse sentimento de dívida, ele dá um pouco mais. Aí inverte a posição. Aquele que deu primeiro agora se sente nessa posição de devedor. Isso coloca a balança num movimento muito positivo e rico, onde essa troca em equilíbrio vincula o casal, aumenta a confiança e deixa essa relação profundamente rica. Porém, se o desequilíbrio de troca ele acontecer de forma grave, o que significa isso? Alguém dá muito mais e o outro não recebe, e o outro recebe e não retribui, ou retribui muito menos, ou não tem como retribuir, isso desequilibra a gangorra. Então, agora, uma das partes tende a aprisionar a outra numa posição de devedor. E o devedor, ele fica muito constrangido, ele fica muito... A palavra correta é essa, ele fica muito constrangido, envergonhado, diminuído diante do seu credor. Então, a tendência é que o devedor ele não suporte mais permanecer nessa relação. Por isso, ele vai embora. Ele vai embora porque dentro dessa relação, ele muitas vezes não tem mais como pagar ou retribuir tudo que recebeu. Então, dentro dessa relação, ele se sente humilhado e o credor, ao contrário, se sente no direito, porque como ele deu muito, ele se sente no direito de exigir do outro algo. Então, essa relação, usando de novo a imagem da gangorra, né? Quando a gangorra funciona bem, os dois têm força e poder e os dois trocam e tudo perfeito. E, ao mesmo tempo, usando a mesma imagem da gangorra, quando alguém vai e senta lá embaixo, ele aprisiona o outro lá em cima, aí o outro não tem como sair de lá. Certo? Então, aquele que dá em excesso aprisiona o outro. Aí, o que o outro faz se ele quer sair de lá? Ele tem que pular e ir embora. Ele tem que sair fora da relação. Porque ele não tem como sair dessa gangorra. Ele está preso lá em cima. E quem tem o poder é aquele que deu em excesso. Então, aquele que deu menos e que está preso lá no ar, ele só tem uma solução para sair daquela situação. Ele se joga lá de cima. Ele tem que sair da relação, porque ele não tem como sair. Então, isso, via de regra, quando numa relação se dá em excesso, o devedor tende a ir embora da relação. É uma dinâmica muito frequente dentro das relações, isso. Mas, Renato, a pergunta dela no final foi assim, querendo saber se esse ir embora era sempre um embora físico. O ir embora físico significa largar a pessoa mesmo. Mas Abandonar o relacionamento. Mas pode ser, a pergunta que ela fez mas pode ser que seja um ir embora sem ser fisicamente? Normalmente não, a tendência é ela ir embora mesmo fisicamente. Se separar mesmo, largar o outro. Nada nas ideias, né? Tudo físico. Não. É na prática mesmo. Assim como isso acontece com muita frequência quando uma pessoa sem deficiência se casa com alguém com deficiência. Então, aquele que é deficiente está recebendo muito do outro. A tendência é que o deficiente, depois de um tempo, faz o quê? Pede a separação, vai embora da relação. Não suporta se sentir tendo recebido tanto dentro dessa relação. É lógico que existem situações onde isso é possível de ser evitado.
Mas para se evitar isso, o devedor ele vai ter que reconhecer o quanto ele recebeu e honrar para sempre tudo isso que ele recebeu. Então, essa pode ser uma forma que pode trazer, que pode salvar uma relação. Mas esse devedor, ele vai ter que reconhecer isso para sempre e ele vai ter que aceitar estar nessa posição de devedor, e isso vai exigir dele muita humildade e para permanecer nisso, de estar o tempo todo reconhecendo o quanto recebeu do outro, o quanto o outro mudou sua vida, o quanto o outro transformou, enfim, algo na sua história por tudo que o outro ofereceu, né? Então, existem situações onde se criam dívidas que elas são praticamente impagáveis. Aí só tem essa solução. Ou a pessoa vai embora, ou ela vai se submeter para sempre, e agradecer e reconhecer para sempre. É a única forma de salvar a relação. A Ana agradeceu, Renato. E a Adriana fez uma pergunta agora no chat. Ok. Posso ler? Pode. Ela disse que está sem microfone. Tem uma pergunta, estou sem microfone. E no casal onde um dá excessivamente há mais de 20 anos, e quanto dá mais de 20 anos, e quanto mais recebe, mais exige. Aí depois ela se desculpou. Desculpe, recebe há mais de 20 anos, e quanto mais recebe, mais exige. Isso pode colocar essa relação, isso pode estar colocando essa relação em risco. Porque se a pessoa que recebe dentro da relação se uma pessoa que mais recebe do que dá dentro da relação, além de receber, exige mais ainda do outro, isso tende a levar a relação para essa dinâmica que eu falei da gangorra, né? Tende a levar essa situação para uma situação de paralisia da relação. Pode se colocar em risco essa relação com isso. Porque o devedor, ele não tem direito de cobrar do seu credor. Certo? O devedor não tem esse direito. Então, como que o devedor, ele ainda se sente no direito de exigir? Então, isso ameaça e coloca em risco essa relação. Aí a Cláudia fez uma pergunta subsequente. Se isso seria uma dinâmica da mulher assumir o papel de mãe do parceiro ou vice-versa? Não necessariamente, mas isso pode se manifestar dentro desses papéis, sim. Quando uma mulher cobra essa exigência, ela pode ser uma manifestação de achar que esse homem ele tem que fazer aquilo que o pai não fez por ela. Então, muitas vezes, isso pode entrar nessa dinâmica. Mas no campo da troca, ou no desequilíbrio de troca, não importa o que existe por trás nesse sentido. Se entrou muito nesse profundo desequilíbrio, isso coloca em risco e ameaça a relação. Porque se cria um saldo, onde aquele que dá mais se sente no direito de exigir, e aquele que é devedor se sente constrangido de permanecer dentro dessa relação. Então, depois de um tempo, cria-se um mal-estar tão profundo nessa relação que não se suporta estar dentro dessa relação. Bom, acho que nós vamos ficar por aqui. É isso, Larissa? Já passamos do horário. Sim, tem mais alguma pergunta, não? Não, no chat não vi mais nenhuma pergunta, nem ninguém com a mão levantada aqui no grupo. Tá ótimo, então nós vamos ficar por aqui. Eu gostaria de agradecer a Nádia pela leitura, eu gostaria de agradecer a todos pelas perguntas e pelos compartilhamentos. E a gente se vê a semana que vem. Boa noite a todos. Obrigado, Nádia. Obrigado, Larissa. E devolvo a palavra a você, Larissa. A gente te agradece com um coração alegre,
pelo retorno do nosso grupo. E até semana que vem, pessoal. Beijos. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.